Durante muito tempo, eu senti que não era visto. Sabe aquela sensação de estar sempre presente, sempre ajudando, sempre se doando, e mesmo assim parecer invisível? Eu sentia isso todos os dias. Me esforçava mais do que a maioria. Corria atrás dos meus objetivos. Me desdobrava para agradar, para ser aceito, para ser valorizado. Fazia tudo por todos. E mesmo assim, quando chegava a hora de ser reconhecido, de ser lembrado, de ser escolhido, eu era o último da fila. O último a ser chamado. O último a ser notado. E por dentro, isso me destruía aos poucos. Eu me perguntava por que isso está acontecendo comigo. O que mais eu preciso fazer para ser levado a sério? Para ser visto? Para ser prioridade na vida de alguém? Foi então que, depois de muita dor, eu entendi uma verdade brutal. O mundo não te dá prioridade, porque você ainda não se priorizou. Dói ouvir isso, eu sei, mas é real. A forma como você se trata ensina o mundo a como te tratar. Cada vez que você se coloca em último lugar, esperando que alguém te veja com olhos diferentes, você está ensinando essas pessoas que é exatamente ali que você pertence, no final. E sabe o pior? Muitas vezes a gente chama isso de humildade, mas não é. Colocar-se sempre por último, ignorar suas próprias necessidades, apagar sua luz para não incomodar os outros. Isso não é humildade, é autossabotagem, é um convite silencioso para que os outros façam o mesmo com você. E eles fazem, porque as pessoas respondem à energia que você transmite. Se você se trata como algo dispensável, não espere que os outros te tratem como essencial. Mas a boa notícia é, existe um caminho real, antigo, testado, um conjunto de ideias tão poderosas que moldaram impérios, líderes, sábios e guerreiros ao longo da história. Ideias que atravessaram séculos, não porque são bonitas, mas porque funcionam. Ideias que podem transformar a forma como você se enxerga e, por consequência, como o mundo passa a te enxergar também. Esse caminho tem nome, chama-se estoicismo. O estoicismo não é sobre sufocar sentimentos ou se tornar frio. É sobre encontrar força no caos. É sobre manter o controle quando tudo à sua volta parece desabar. É sobre não permitir que as opiniões dos outros determinem o seu valor. É sobre cultivar uma presença tão firme, tão consciente, que você não precisa mais implorar por respeito. Ele simplesmente vem. Os estoicos ensinaram que o verdadeiro poder está dentro de nós, que a vida pode tirar tudo, menos nossa capacidade de escolher como reagimos. Eles viveram em tempos difíceis, guerras, perseguições, injustiças, mas encontraram sabedoria em meio à dor. E se você aplicar essas ideias na sua vida, dia após dia, gesto após gesto, você vai perceber algo extraordinário acontecendo. As pessoas vão começar a te ver com outros olhos. Não porque você mudou sua aparência, não porque você fala mais alto ou tenta se impor à força, mas porque sua presença vai transmitir uma mensagem silenciosa. Eu me respeito, eu sei quem eu sou, eu sei o meu valor. E isso é impossível de ignorar. Você não precisa mais gritar. Sua postura fala por você. Seu silêncio transmite autoridade. Seu olhar transmite segurança. E sua energia diz: eu sou prioridade na minha vida. E quem quiser fazer parte dela vai ter que aprender a me tratar assim. Aplique isso. Viva isso. E você vai perceber algo que antes parecia impossível. Você se torna prioridade. Não porque pediu, mas porque se tornou alguém que não pode mais ser ignorado. Por que você é ignorado? Sabe por que você é ignorado? Porque você insiste em se explicar. Explica seus sonhos, explica suas escolhas, explica seus sentimentos, como se precisasse de um tribunal para justificar a própria existência. Vive tentando agradar,
moldando-se ao que esperam, como se sua essência fosse algo errado que precisa ser ajustado para caber no mundo. Vive tentando ser aceito, como se a aceitação externa fosse oxigênio, e sem ela você não pudesse viver. E o que acontece? Quanto mais você se curva para ser aceito, mais o mundo percebe uma coisa: você mesmo ainda não se aceitou. E aí está o ponto cruel da equação. Quanto mais você se explica, menos te ouvem. Quanto mais você se esforça para ser notado, mais invisível você se torna. É duro, mas é real, porque o mundo respeita quem não implora. O mundo presta atenção em quem carrega consistência no silêncio, em quem entra numa sala e não precisa se anunciar, em quem sabe o próprio valor, mesmo quando ninguém está aplaudindo. Eu falo isso com propriedade. Eu precisei quebrar a cara muitas vezes tentando agradar todo mundo. Tentei ser tudo para todos e acabei não sendo nada para mim, até entender um princípio básico. Quem tenta chamar atenção, afasta atenção. Quem vive para agradar, vive para ser esquecido, e os estoicos sabiam disso há milênios. Sêneca disse: quanto mais um homem busca o aplauso, menos ele o merece. Essa frase bate como um soco de realidade, porque se você precisa desesperadamente que os outros te validem o tempo todo, isso é o reflexo direto de que você ainda não validou a si mesmo. Princípio 1. Indiferentia, o poder da indiferença. A maioria das pessoas vive em estado de reação. Reage a tudo, a olhares, a mensagens ignoradas, a críticas vazias, a comparações irreais nas redes sociais. Reage ao que disseram, ao que pensam, ao que sugerem. Mas os estoicos ensinavam algo brutalmente libertador. Nem tudo merece sua reação. Há coisas que simplesmente não importam, coisas neutras, que não mudam sua essência, que não definem sua identidade. Mas você trata tudo como pessoal, como se cada detalhe do mundo fosse um ataque ao seu valor. Se você não aprender a separar o que é essencial do que é ruído, você vai viver como uma folha ao vento, indo para onde sopram os comentários alheios. E o mundo moderno é perfeito em fabricar distrações. Comparações sociais, likes, julgamentos rasos, cobranças instantâneas. Mas quando você se treina para ficar em paz, mesmo sendo incompreendido, você começa a tocar um nível de força que poucos conhecem. Marco Aurélio escreveu: escolha não ser ferido, e você não se sentirá ferido. Isso é mais que filosofia, é uma arma silenciosa contra a instabilidade emocional. Quando você para de reagir, você começa a dominar. Não o mundo, não os outros, mas a si mesmo. E esse autocontrole, essa serenidade no meio do caos, é uma forma de poder. Num mundo barulhento, onde todo mundo tem opinião sobre tudo, quem sabe calar é visto como forte. Porque o silêncio controlado não é ausência de reação, é presença de consciência. Lembro de uma vez em que fui injustamente acusado num grupo de trabalho. Uma acusação infundada, precipitada. Todos esperavam minha reação. Um discurso, uma defesa, um ataque. Mas eu fiquei em silêncio. Não porque eu estava com medo, mas porque eu confiava que a verdade com o tempo apareceria, e ela apareceu, com clareza. E o que aconteceu depois? Ganhei respeito, até dos que me acusaram, porque às vezes o silêncio fala mais alto que 1000 argumentos. E se você souber escutar o silêncio, ele te mostra quem você é de verdade. Princípio 2. Autossuficiência silenciosa. Vivemos numa era em que os mais vazios são os que mais gritam, em que os mais inseguros são os que mais se mostram, e onde muita gente confunde barulho com valor. Mas o verdadeiro estoico não precisa provar nada a ninguém. Ele sabe quem é e por isso ele não grita, ele age, ele não debate por qualquer motivo. Ele observa, ele espera, ele entrega, e porque ele é raro, ele é lembrado. Autossuficiência.
Silenciosa é uma forma de presença poderosa. É o tipo de presença que muda o ambiente sem precisar levantar a voz. Pessoas assim entram num ambiente e você sente. Não pelo que elas dizem, mas pelo que elas são, porque confiança de verdade não precisa ser gritada, ela é percebida. O mundo está cheio de gente que performa força, mas poucos encarnam força. Os estoicos sabiam disso. A força não está no quanto você mostra, mas no quanto você não precisa mostrar. No meu antigo emprego, era visível 2 tipos de profissionais. Os que falavam demais, anunciavam o tempo todo o que iam fazer, tentavam ser vistos o tempo todo. E os que faziam em silêncio, adivinha? Quem era chamado nas situações mais difíceis? Quem resolvia os problemas sem palco era o discreto. O que não fazia alarde, mas entregava resultado. Com o tempo percebi, quem não precisa provar, já venceu metade do jogo. Porque quando a confiança vem de dentro, você se torna inabalável. Se você está gostando desse conteúdo e quer continuar aprendendo comigo, já aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma dica importante que vai aparecer aqui. Também me conta aqui nos comentários. O que você achou até agora? Quero saber sua opinião. Princípio 3. A disciplina de não depender. Você quer ser respeitado? Então pare de depender da aprovação dos outros como se fosse alimento. Porque enquanto você depender, você será controlado. Isso não é sobre viver sozinho, ser frio ou cortar todos da sua vida. É sobre liberdade interior. Liberdade de continuar caminhando, mesmo quando não tem ninguém aplaudindo. De não desistir só porque alguém duvidou. De não se curvar à crítica de quem nunca construiu nada. A maioria vive numa prisão invisível, presos ao que os outros pensam, presos à necessidade de estar certo, presos ao medo de parecerem fracos e, por isso, tentam parecer fortes o tempo todo. Mas o verdadeiro forte não tem medo de parecer fraco, porque ele sabe que sua força não depende do olhar de fora. Enquanto seu valor estiver nas mãos dos outros, você será escravo do humor deles. Os estoicos chamavam isso de autarquia interior, um estado onde a sua paz não oscila com o clima emocional alheio, onde sua autoestima não é depositada em ninguém. Você se torna seu próprio alicerce, e aí vem a mágica. Você para de tentar se encaixar em grupos que não te respeitam, para de se explicar para quem não te entende, para de dar satisfação a quem nunca se importou. Você começa a andar com leveza, e isso é poder. Teve uma fase da minha vida em que eu tomava decisões baseado no que os outros iam pensar. Eu dizia sim para tudo. Aceitava convites, projetos, compromissos, não porque eu queria, mas porque eu não queria desagradar. Resultado? Me sentia esgotado, frustrado, invisível, até o dia em que comecei a dizer não. No começo foi estranho, culpa, medo, dúvida. Mas logo percebi uma coisa simples e poderosa. As pessoas que se afastaram quando comecei a me posicionar nunca estiveram comigo de verdade. E quem ficou começou a me respeitar mais, porque quando você se basta, o mundo sente. Princípio 4. A construção diária do caráter. Existe uma diferença brutal entre imagem e caráter. Imagem é o que os outros veem. Caráter é o que você é quando ninguém está vendo. O estoico se preocupa com o segundo. Ele entende que a única coisa que realmente pode controlar é a qualidade do próprio caráter. E isso não se constrói de uma vez. É uma obra diária, tijolo por tijolo. Cada vez que você fala a verdade, mesmo quando seria mais fácil mentir. Cada vez que você age com integridade, mesmo sem reconhecimento. Cada vez que você escolhe o que é certo, em vez do que é confortável. É nessas decisões que o caráter se fortalece.
Marco Aurélio, mesmo como imperador, escrevia todos os dias como forma de treino. Ele se perguntava: hoje você agiu com justiça, com sabedoria, com coragem, com autocontrole? Ele não escrevia para publicar, escrevia para se lapidar. O estoico sabe que o mundo pode tirar tudo, cargos, posses, relacionamentos, mas não pode tirar quem você se tornou. E isso é invencível. Eu tinha um mentor que me dizia: a forma como você faz as pequenas coisas mostra quem você é nas grandes. Na época, eu achava exagero, mas um dia ele me observou devolver um troco errado, poucos centavos, e disse: você não devolveu isso por valor financeiro. Você devolveu porque o seu caráter não está à venda. Aquilo me marcou, porque são esses detalhes silenciosos que constroem a base firme de uma vida respeitada. Princípio 3. Controle interno. O que depende de você. Você já percebeu como a gente tenta controlar absolutamente tudo ao nosso redor? Acha que pode decidir o que os outros vão falar da gente, quem vai gostar da gente, quem vai rejeitar, como se fosse o dono do controle remoto da vida. Mas a verdade dura e muitas vezes ignorada é que você não consegue nem controlar os seus próprios pensamentos. A mente está sempre pulando, divagando, criando tempestades de ansiedade, medo, raiva, e é exatamente aí que a filosofia estoica lança uma das lições mais poderosas e implacáveis da vida. A única coisa que está verdadeiramente sob seu controle é você e mais ninguém. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, dizia: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão. Essa frase simples carrega uma sabedoria profunda. E a maior tragédia da maioria das pessoas é justamente viver de cabeça para baixo, tentando controlar o que não pode e se esquecendo de dominar o que está dentro delas mesmas. Você quer mudar o mundo lá fora, mas não consegue mudar a si mesmo. Quer ser respeitado pelos outros, mas não se respeita internamente. Quer que ouçam o que você tem a dizer, mas ignora o que sua consciência tenta lhe sussurrar. Certa vez, em um momento tenso, uma pessoa tentou me humilhar diante de todo mundo. Meu corpo ficou pronto para reagir na defensiva. A mente já treinava respostas afiadas e agressivas para devolver à altura, mas algo dentro de mim deu um passo atrás. Eu respirei fundo, pensei: isso está sob meu controle? Não. A reação impulsiva, a raiva, a necessidade de responder, isso não me serviria. Escolhi responder com serenidade, mantendo o controle da minha postura e das minhas emoções. E foi ali, naquele instante, que percebi quem realmente perdeu o controle. Não fui eu, e sim quem tentou me derrubar. Quem perde o controle perde também o respeito. Quem mantém a calma ganha autoridade. Essa é a força real. A força do controle interno. Princípio 4. Valores inabaláveis. Vivemos numa era onde os valores parecem tão voláteis quanto as notícias do dia. O que é considerado certo ou errado muda conforme a opinião de grupos, conforme modismos, interesses momentâneos. Mas o verdadeiro estoico não vive pela conveniência do momento ou pela aprovação passageira dos outros. Ele vive por convicção, por valores sólidos que não se quebram com o vento. E isso, confesso, está cada vez mais raro. Quando quase todo mundo parece disposto a se vender, a abrir mão dos seus princípios, a quem resta a verdadeira dignidade. Não se trata de ser perfeito, ninguém é. Trata-se de ser fiel a si mesmo, de manter a bússola interna apontada para o que é certo, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há plateia para aplaudir. Marco Aurélio, outro gigante do estoicismo, escreveu: se está certo, faça. Se está errado, não faça. Essa máxima é direta, clara e reta, um guia simples para a vida em meio ao caos. Quando você escolhe viver assim, você se torna uma bússola num mundo perdido. As pessoas começam a te notar, a confiar, a seguir, porque elas sentem essa
integridade em você, mesmo que não digam em voz alta. Fui convidado para participar de um projeto onde me pediram para mentir sobre resultados, manipular dados para parecer que tudo estava perfeito. O dinheiro era tentador, a oportunidade parecia ótima, mas algo dentro de mim se recusou. Eu disse não. E sabe o que aconteceu? Anos depois, o líder daquele projeto foi preso por fraudes. Enquanto isso, quem viu minha integridade naquela recusa me chamou para outras oportunidades. Oportunidades verdadeiras que respeitavam meus valores. Ter valores é um investimento para o longo prazo, que pode não dar retorno imediato, mas que constrói uma reputação imbatível. Princípio 5. Presença e calma. Vivemos num mundo cada vez mais acelerado, onde tudo é urgente, barulhento, caótico. Gritamos para sermos ouvidos, pulamos de um lugar para outro sem descanso e nos perdemos na confusão. Mas o estoico sabe, poder real não está na pressa, não está no volume, não está na quantidade de palavras. Quem é realmente poderoso é quem domina a arte da presença. Quando ele entra numa sala, sua calma se espalha como uma onda silenciosa. Ele fala pausadamente, olha nos olhos, escuta com atenção genuína. E isso faz toda a diferença. Porque calma gera confiança. Presença gera percepção. E percepção gera poder. Em uma reunião caótica, onde todos falavam ao mesmo tempo, gritando, discutindo, tentando se impor, eu decidi não entrar naquela competição. Fiquei em silêncio, observando. Notei as tensões, as falas desconexas, a ansiedade no ar. Quando todos estavam exaustos, eu falei. Em poucas frases, claras e objetivas, resumi o que ninguém havia conseguido explicar direito. Naquele momento, percebi que nem sempre quem fala mais é ouvido. Mas quem fala com clareza e presença é lembrado para sempre. Tudo o que eu compartilhei aqui não é teoria vazia, não é filosofia distante, é prática, é aplicação, é transformação verdadeira, acessível a qualquer um disposto a tentar. Se você realmente aplicar esses princípios com disciplina e foco, eu te desafio a observar o que vai acontecer em 30 dias. Você vai se surpreender com a mudança que acontece, não só na forma como as pessoas te veem, mas na forma como você se vê. As pessoas vão começar a olhar para você diferente, vão te ouvir com mais atenção, vão te procurar quando tudo ao redor desabar, porque você vai se tornar raro, e o raro, meu amigo, é prioridade. Você vai se tornar o tipo de pessoa que os outros querem ter por perto. Não por status, dinheiro ou aparências, mas pela sua postura firme, pelo seu caráter. Enquanto o mundo vive de superficialidade e falsidade, você vai viver de essência. E essa essência, é poder. Não espere pelo respeito que os outros podem te dar. Torne-se alguém impossível de ser ignorado.